Bom, dando continuidade à apostila 1, como eu disse para vocês, ela não havia terminado na aula passada, então a gente parou ali, quando, lembrando, só recapitulando, nós falávamos sobre a Corte Internacional de Justiça, sobre o rol de fontes dessa corte, e depois eu comecei a falar sobre os tratados, né? Fiz ali uma linha geral sobre os tratados, mas nós paramos ali quando falávamos sobre definição. Definir tratado é bem complexo, porque ele é amplo a definição de tratado. Mas a gente poderia dizer o seguinte, que o tratado é um pacto firmado entre Estados soberanos, organizações internacionais, com o objetivo de criar obrigações entre as partes. Então ele é escrito, né, é um ato escrito, e ele gera obrigação para as partes que assinaram. Num primeiro momento, obrigação moral, com assinatura, e depois obrigação legal, com a ratificação. Então, por linhas gerais, nós podemos dizer que os tratados são assim, por dizer dessa maneira. Mas aí nós temos os tratados contratos, né? E também nós temos os tratados normativos. Os tratados contratos são tratados firmados entre poucas partes, né? Por assim dizer, não pode se dizer que é tratado bilateral, mas são tratados firmados entre poucas partes. Um exemplo de tratado contrato é a criação do bloco do Mercosul. Tratados normativos são tratados multilaterais com expansão muito maior, como é o caso da Carta da ONU, né? O que eu posso concluir então? Eu posso concluir sobre isso que os tratados contratos eles são mais assim dizer, por assim dizer, mais concretos, né? São normas que geram obrigações entre duas ou poucas partes. E é possível você delimitar melhor os contornos desse tratado. Os tratados normativos são tratados amplos e que você não tem como delimitar os contornos com muita precisão, porque são muitos estados sendo envolvidos. Vamos falar sobre condições de validade de um tratado? Bom, tratado é ato jurídico, é manifestação de vontade das partes. Então não é muito diferente daquela teoria geral dos contratos, né? Qual que é quando vocês começaram a estudar direito lá na faculdade, vocês viram que a definição de ato jurídico perfeito, né? Ato jurídico perfeito é, né, agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei. Dentro dos contratos também não é muito diferente. Para esse tratado, esse documento escrito ter validade, primeiro nós vamos preocupar com a capacidade das partes. Quem fala realmente em nome do Estado? A pessoa que está assinando a obrigação realmente fala em nome do Estado? Aí você precisa ir daqui a pouco, lá nas próximas aulas, falar sobre os chefes de Estado, chefes de governo, os plenipotenciários, também os chefes de delegações. Então você precisa estar preocupado se a pessoa que fala realmente tem legitimidade para falar em nome do Estado. Depois nós vamos falar sobre a habilitação dos agentes, né? Então nós temos que observar se realmente aquelas pessoas estão devidamente habilitadas para falar em nome do Estado. De um lado nós vamos perguntar se aquele Estado é capaz, depois nós vamos falar sobre a habilitação dos Estados. Lembrando que só os Estados soberanos e as organizações internacionais podem firmar tratado. Pessoas e empresas estão de fora. Depois lá adiante eu vou falar para vocês a repercussão disso. Consentimento mútuo, né? É necessário que esse consentimento seja dado de vontade própria. Eu vou contar alguns casos curiosos aqui de pessoas que foram coagidas para assinar tratado. Então, sobre a ótica do direito internacional, esse tratado não tem validade nenhuma. Objeto lícito possível. É necessário que o objeto que versa no tratado seja um objeto lícito, né? Você não pode firmar tratados que vá de encontro a normas internacionais, né? Como, por exemplo, pirataria, cibernética, tráfico de pessoas, né? Dentre outros, que não pode figurar ali nos tratados. Ratificação. Eu vou falar também sobre, daqui mais alguns dias, falar sobre a questão dos dois momentos em que o tratado passa. O tratado passa pelo crivo
da assinatura e depois ele passa pelo crivo da ratificação. Num primeiro momento ele é meramente um ato jurídico entre os estados, ele não gera obrigação para os súditos daquele estado, e no outro momento, quando ele é ratificado, onde ele passa a ser recepcionado como norma legal dentro do estado que assinou o tratado, e a partir daí, realmente, as partes estão obrigadas a cumprir esse tratado. Terminando a apostila 1, nós vamos falar então sobre a apostila 2. É uma preocupação acerca das normas que geram os tratados, porque nós vamos sempre procurar saber se as partes estão devidamente representadas e se as partes que estão ali buscando uma composição, se são realmente pessoas jurídicas de direito internacional público. Lembre-se que as empresas e as pessoas não vão poder assumir obrigações no âmbito do direito internacional. Mas o que fazer com elas então, professor? Então no próximo bloco a gente volta a falar sobre esse assunto.